Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta quinta-feira, 21 de julho, até 2030, São Tomé e Príncipe prevê implementar uma série de projetos de energia sustentável com o financiamento de parceiros internacionais. Pelas implicações que a saúde tem na economia e na qualidade de vida das pessoas, o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva disse que a saúde passou para o topo das prioridades. O chefe do governo italiano Mario Draghi tornou a entregar a sua demissão ao presidente Sergio Mattarella, segundo anunciou hoje a presidência da República Italiana. Estes e outros títulos já de uma vez, já a seguir o bloco informativo sob o comando técnico de Guillaume Le Bouvier. O jornal começa agora. Começamos com a atualidade na África lusófona. Até 2030, São Tomé e Príncipe prevê implementar uma série de projetos de energia sustentável com o financiamento de parceiros internacionais. Este compromisso foi assumido à margem da primeira Conferência Internacional sobre a Energia Sustentável que terminou esta quinta-feira na cidade de São Tomé. O país vai inaugurar ainda este ano a sua primeira central fotovoltaica com a capacidade de mais de 1000 megawatts pico para suprir a atual dependência da energia fóssil. Mais pormenores com Maximino Carlos em São Tomé. A primeira aposta desta transição energética passa pela inauguração para breve, ainda este ano, da primeira central fotovoltaica, que tem a capacidade de mais de 2 megawatts pico de energia. Segundo o engenheiro Gabriel Maquengo, da Direção de Recursos Naturais. Não há nenhum contratempo, está a seguir tudo o cronograma previsto. Nós estamos concentrados bastante avançados. Estudos estão avançados para a produção de energia através das ondas do mar, como refere Gabriel Maquengo. A nível das ondas, nós estamos bastante avançados com isso. Vimos que tudo está-se a fazer muito mais rápido possível para que nós consigamos materializar isso no contexto da realidade, para que todos possam ver e sentir e aproveitar essas potencialidades que nós temos. A parte hoje reservada à energia renovável é bastante diminuta e os projetos não são concretizáveis o quanto se deseja. Para o Presidente da República, Carlos Villanova, é urgente mudar este paradigma. É absolutamente urgente inverter esta tendência, sob pena de comprometer o nosso desenvolvimento e aumentar ainda mais o fosso entre o arcaísmo de hoje e a modernidade que todos aspiramos. Vários contratos foram assinados para implementar em São Tomé e Príncipe a energia renovável, segundo Osvaldo Abreu, Ministro dos Recursos Naturais. Até este momento temos cerca de 5 contratos assinados com entidades privadas para a produção de 55 megawatts de energia fotovoltaica. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. Pelas implicações que a saúde tem na economia e na qualidade da vida das pessoas, o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva disse que a saúde passou para o topo das prioridades e promete continuar a investir no setor. Mais detalhes com o nosso correspondente Odeir Santos. Antes da pandemia da Covid-19, segundo o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, não era muito visível a implicação da saúde na economia, mas devido às consequências negativas da Covid-19 no setor econômico e na qualidade de vida dos cidadãos, o governo elege a saúde como prioridade, reforçando os investimentos. O investimento na saúde passou de facto para o nível da prioridade das prioridades. Em Cabo Verde temos todas as razões de continuar a fazer esses investimentos e vamos continuar a reforçar em todas as nossas ilhas, melhorar esse nível de saúde pelas implicações que tem na qualidade de vida das pessoas, mas pelas implicações que tem na atratividade também económica e no bem-estar de todos aqueles que querem visitar Cabo Verde, querem investir em Cabo Verde, querem residir em Cabo Verde. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva discursava na cerimónia de inauguração da Comunidade Terapêutica de Ribeira de Vinha, na ilha de São Vicente, uma comunidade terapêutica que vai servir as 6 ilhas do Barlavento cabo-verdiano e vai atender pacientes dependentes de substâncias psicoativas de ambos os géneros, num processo de recuperação e reinserção social. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. O regulamento da Comissão Nacional Eleitoral, que definiu que só dá credenciamento a 3 observadores por organização, está a ser muito criticado pelas organizações não-governamentais em Angola. O porta-voz da CNE, Lucas Quilundo, explica o novo regulamento, sublinhando que o critério da lei para a observação eleitoral não é a mesa de voto, mas sim o círculo eleitoral.
A Comissão Nacional Eleitoral aprovou no seu regulamento para desenvolver a lei de observação eleitoral é que as organizações que pretendam ver credenciados os seus observadores podem ver credenciados até 3 observadores por província. E isto por quê? Porque o que a lei determina, o critério da lei para a observação eleitoral não é a mesa de voto, é o círculo eleitoral. Para nós, nesse caso concreto, o círculo eleitoral coincide com a província, ou seja, o observador eleitoral recebe a credencial para observar o processo em toda a extensão do círculo eleitoral e não por mês. No total, prevê credenciar quantos observadores nacionais? O processo não está ainda fechado, o credenciamento, e o critério é aquele. O número final vai sempre ficar dependente do número total de organizações e individualidades que tenham sido credenciadas, com o critério que já referimos anteriormente. Até 3 observadores por província, por organização. Lucas Quilundo, porta-voz da CNE, entrevistado por Nítia Ribeiro. Praia 99.3 FM. Prosseguimos com a atualidade internacional. O chefe do governo italiano, Mario Draghi, tornou a entregar a sua demissão ao presidente Sergio Mattarella, segundo anunciou hoje a presidência da República Italiana. Um dia após a implosão da sua coligação de unidade nacional, o presidente da República tem tomado nota desta decisão. Mais por nós com Liliana Henriques. Após receber a carta de demissão, o presidente Sergio Mattarella tomou nota desta decisão, mas disse que mantém Draghi interinamente no cargo para gerir os assuntos correntes até a chegada do seu sucessor. Isto acontece cerca de uma semana depois de Draghi ter apresentado uma primeira vez a sua demissão, que na altura foi recusada pelo presidente, que tinha a expectativa de que o chefe do governo ainda conseguisse colocar um ponto final nas lutas intestinas que dividiam o seu executivo, cujo espectro abrangia a esquerda até à extrema-direita. Ontem, Draghi foi submetido a um voto de confiança do Parlamento, apesar de ter obtido in extremis essa confiança, nomeadamente com os votos do centro e da esquerda. A votação foi boicotada pela ala direita da coligação, a Força Itália do Silvio Berlusconi, o movimento populista 5 Estrelas e a Liga Formação da extrema-direita da Matteo Salvini, com o fito, segundo observadores, de se enveredar para um cenário de legislativas antecipadas nas quais recentes sondagens lhe dão vantagem. Primeira consequência da demissão desta figura, considerada como um pilar da Europa, a Bolsa de Valores de Milão caiu mais de 2% num contexto em que esta, que é a terceira maior economia da zona euro, é já considerada como um elo fraco, com endividamento da ordem dos 150% do seu produto interno bruto. Resta saber agora concretamente o que se vai passar nas próximas semanas. Estima-se que o cenário mais provável seja que o presidente Mattarella dissolva o Parlamento e que sejam organizadas eleições antecipadas nos 70 dias a seguir a essa dissolução. Os incêndios têm sido devastadores nestas últimas semanas pela Europa fora. António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, admitiu que as alterações climáticas intensificaram os incêndios. O que nós estamos a assistir, isso é verdade, é que quando há um fogo, ele é muito intenso. E isso dificulta o trabalho dos bombeiros. Mas esta verdade não está a ser só em Portugal. Está a ser também em Espanha, em França, a Itália e na Grécia, isto é, nos países do Sul, mas também em Inglaterra, que tradicionalmente não tinha incêndios florestais, este ano também está a ser atingida. O que quer dizer que muitos destes incêndios, ou seja, os resultados deles, têm pouco a ver com só o estado da floresta, mas também com as alterações climáticas que nos está a trazer um clima muito quente e muito seco. E isso não era habitual. O início dos incêndios é mais por negligência humana ou por mão humana. Isto é, nós em Portugal temos alguns incêndios resultantes das trovoadas, mas estas alterações climáticas que estão agora em presença não têm havido trovoadas. O que quer dizer que a maioria dos incêndios que têm ocorrido é por mão humana, que pode ser intencional ou não intencional. A maioria será certamente por descuido. Isso é muito importante que se perceba que nas condições atuais de uma temperatura elevada e sem umidade e com alguns ventos, que qualquer descuido de alguém na área rural ou florestal pode provocar um grande incêndio que pode demorar dias, como aqueles que nós estamos a assistir.